Durante séculos, houve homens e mulheres que caminharam por um caminho que poucos ousariam seguir. Um caminho onde Deus parecia ausente. Onde a oração se tornava seca. E a alma mergulhava em uma escuridão profunda. Mas é exatamente ali, nesse abismo silencioso, que começaram a acontecer os fenômenos mais extraordinários da história da Igreja. Estamos falando de experiências que desafiam a razão. Corpos que levitam, corações que ardem em êxtase, almas que conversam com Deus, face a face. Entre esses escolhidos estão São João da Cruz, o doutor da noite escura, e Santa Teresa d'Ávila, a mulher que descreveu a alma como um castelo habitado pelo próprio Deus. Mas aqui está o paradoxo que poucos compreendem. Antes da luz, veio a escuridão. Antes do êxtase, veio o abandono. Antes da união, veio o deserto. O que realmente acontece na alma durante a chamada noite escura? Por que Deus permitiria tamanha dor espiritual, justamente aos que mais o amam? E mais, será que essas experiências estão tão distantes assim da sua realidade? Hoje, você vai descobrir que talvez esteja mais próximo desse caminho do que imagina. Para compreender a profundidade dessas experiências, é preciso voltar ao século XVI, uma época marcada por turbulência espiritual, reformas, perseguições e uma intensa sede de Deus. É nesse cenário que surgem dois nomes que mudariam para sempre a espiritualidade cristã: São João da Cruz e Santa Teresa d'Ávila. Ambos pertenciam à Ordem do Carmelo, mas perceberam que algo estava se perdendo: o silêncio, a disciplina, a radicalidade da vida com Deus. Foi então que iniciaram uma reforma profunda, não apenas externa, mas interior. Santa Teresa descreve essa jornada na obra Castelo Interior, onde revela que a alma é como um castelo com várias moradas, e no centro, habita o próprio Deus. Mas chegar até esse centro exige atravessar regiões áridas, silenciosas, quase insuportáveis. Já São João da Cruz, em Cântico Espiritual, descreve a alma como uma esposa que busca o amado, mesmo quando ele parece escondido. E é exatamente aqui que surge um dos conceitos mais profundos da teologia mística: a noite escura da alma. Não se trata de tristeza comum, nem de simples desânimo. É uma purificação sobrenatural. Deus, em sua infinita misericórdia, retira as consolações sensíveis, cala as emoções, obscurece a mente, para purificar o amor da alma. É como se ele dissesse: agora, você me ama, ou ama aquilo que sente por mim? E essa pergunta atravessa séculos e chega até você. Porque em algum momento, toda alma que busca a Deus de verdade será conduzida a esse deserto. Mas o que acontece depois dessa noite? Porque tantos santos, após esse sofrimento, começam a viver fenômenos inexplicáveis. É isso que vamos revelar no próximo passo. Mas quando a alma atravessa essa noite, quando resiste ao silêncio, quando permanece fiel mesmo sem sentir Deus, algo começa a acontecer. Não do lado de fora, mas nas profundezas invisíveis da alma. Santa Teresa d'Ávila descreve momentos em que, durante a oração, seu corpo simplesmente não respondia mais. Era como se estivesse suspensa entre dois mundos. Seus sentidos se apagavam. O tempo desaparecia. E sua alma era inundada por uma presença tão intensa que nenhuma linguagem humana seria capaz de descrever. Esses são os chamados êxtases místicos. Não são emoções exageradas, nem fruto de imaginação. São ações diretas de Deus, que elevam a alma a uma união tão profunda que o corpo já não consegue acompanhar. Em alguns casos, o fenômeno se tornava visível. Testemunhas relatam que santos eram literalmente elevados do chão, como aconteceu com São José de Cupertino. Mas aqui está o ponto crucial. Quanto mais extraordinárias eram essas experiências, mais profunda era a humildade desses santos. Porque eles sabiam que não era mérito, era pura graça. Enquanto isso, São João da Cruz nos alerta: nem toda experiência sensível deve ser buscada. Pelo contrário, o apego a elas pode desviar a alma do essencial. O verdadeiro caminho não é sentir muito, é amar profundamente,
mesmo no vazio. E é aqui que a tensão aumenta. Porque enquanto alguns eram elevados em êxtase, também enfrentavam ataques espirituais intensos, tentações, perseguições, e até a sensação de abandono total por Deus. Como pode a mesma alma experimentar o céu e o abismo? Essa aparente contradição esconde um dos maiores segredos da vida espiritual. E é isso que vamos revelar a seguir. Existe um detalhe, raramente explicado, até mesmo entre os que estudam a mística cristã. Os fenômenos extraordinários, êxtases, visões, levitações, não são o auge da vida espiritual. Na verdade, para santos como São João da Cruz, eles podem ser um risco. Sim, porque o maior perigo não está no sofrimento, mas na ilusão espiritual. São João da Cruz adverte com firmeza: a alma pode se apegar às consolações, às experiências sensíveis, e, sem perceber, começar a buscar os dons, em vez do doador. E é por isso que Deus, em muitos momentos, retira tudo, até mesmo o que parece santo. Enquanto isso, Santa Teresa d'Ávila relata algo impressionante. Em meio aos seus êxtases mais elevados, ela também enfrentava dúvidas interiores, enfermidades, e até incompreensão dentro da própria igreja. Mas há algo ainda mais profundo. Muitos místicos relatam que, após experiências intensas com Deus, vinham períodos ainda mais áridos. Como se a luz revelasse o quanto ainda precisava ser purificado. Esse ciclo, luz e escuridão, não é contradição. É pedagogia divina. Deus eleva, para atrair, e esconde-se, para purificar. E aqui está a revelação que transforma tudo. O verdadeiro sinal de união com Deus não são os fenômenos extraordinários. São os frutos invisíveis. Humildade profunda, desapego radical, amor silencioso, constante, inabalável. É por isso que muitos dos maiores santos viveram escondidos, sem qualquer manifestação extraordinária. E talvez é exatamente assim que Deus esteja agindo agora, na sua vida. Mesmo que você não perceba. Agora, tudo converge para um ponto decisivo. A jornada dos místicos não é sobre fenômenos extraordinários. É sobre transformação interior. São João da Cruz ensinava que a alma só alcança a verdadeira união com Deus quando está completamente livre de si mesma. Sem apegos. Sem exigências. Sem depender de sentimentos. E isso dói. Porque Deus não retira apenas consolações. Ele purifica intenções. Ele desmonta ilusões. Ele esvazia aquilo que ainda não é amor verdadeiro. Já Santa Teresa d'Ávila afirmava que o sinal mais seguro de progresso espiritual não são visões, nem êxtases, mas o crescimento nas virtudes. Paciência quando ninguém vê. Caridade quando é difícil. Fidelidade quando tudo parece seco. Esse é o verdadeiro milagre. E talvez é exatamente isso que está acontecendo com você. Aquela fase em que a oração parece vazia, em que Deus parece distante, em que nada faz sentido, pode não ser abandono, pode ser chamado. Chamado à maturidade espiritual. Chamado ao amor puro. Chamado à união verdadeira. Agora eu quero te ouvir. Você já viveu um momento de noite escura? Já sentiu que Deus estava em silêncio? Escreva aqui nos comentários. E mais, compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender que o silêncio de Deus não é ausência. É presença, em forma de mistério. No silêncio mais profundo, nas noites mais densas, é ali que Deus costuma falar mais alto. Não com palavras, mas com presença. A jornada de São João da Cruz e Santa Teresa d'Ávila não foi fácil. Foi marcada por dor, incompreensão, escuridão. Mas também por uma união com Deus tão profunda que nenhuma linguagem humana é capaz de traduzir. E talvez a maior lição que eles nos deixam é esta: você não precisa ver para estar sendo conduzido. Você não precisa sentir para estar sendo amado. Você não precisa entender para estar no caminho certo. Porque Deus age no invisível.
na fidelidade escondida, na oração silenciosa, na perseverança que ninguém aplaude. Se hoje você está atravessando um deserto espiritual, permaneça. Se tudo parece escuro, confie. Se Deus parece distante, acredite. Ele está mais próximo do que nunca. E agora, um último convite. Escreva nos comentários: eu confio mesmo no silêncio. Envie este vídeo para alguém que esteja passando por um momento difícil. E permaneça neste canal, porque aqui, nós vamos juntos, até o mais profundo da alma.